Olá, meu aluno, olá, minha aluna, olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Gente, iniciamos aqui a nossa aula 16 de Direito Constitucional para a gente falar sobre temas que vão cair na tua prova de carreiras policiais federais. Você que vai fazer concurso para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal ou então para a Polícia Penal, o famoso DPEM, certo? Beleza, pessoal, vamos lá trabalhar as discussões que a gente começa a trabalhar vão ser hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre direito de nacionalidade, certo? Estamos falando de direito de nacionalidade, direitos políticos, uma questão de nacionalidade e outros direitos políticos. Vamos lá seguir nessa discussão e nessa construção vamos trabalhar o seguinte tema, a seguinte discussão a partir do que a gente tem aqui de elementos e de construção. Vamos lá. Olha só, ainda a respeito dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte. Ainda a respeito dos direitos fundamentais, julgue o seguinte item, desculpe. Ainda a respeito dos direitos fundamentais, julgue o seguinte item. De acordo com o STF, uma vez concedida a naturalização pelo ministro de Estado da Justiça, a revisão desse ato somente pode ser feita mediante processo judicial e não administrativamente. Bom, é uma questão de 2013, tá? E essa questão de 2013, ela é muito clara, a gente tem que ficar muito atento com essas perguntas da banca, tá? Da CESP. A CESP diz o que ela quer. Às vezes ela pergunta de acordo com a Constituição, ela não perguntou de acordo com a Constituição, ela disse claramente, ó, de acordo com o STF. Então ela está perguntando entendimento jurisprudencial, ela está perguntando entendimento da Suprema Corte. Ou seja, alguma decisão que está constante em informativos, ou então que tem efeito vinculante, certo? Que a CESP está perguntando, que a gente deveria ter tido acesso para fazer essa prova e ela está perguntando isso para nós, de acordo com o STF. Não é com a doutrina, não é com a Constituição, é de acordo com a interpretação do STF. Uma vez concedida a naturalização pelo ministro de Estado da Justiça, a revisão desse ato somente pode ser feita mediante processo judicial e não administrativamente. Ou seja, a pergunta é, concedida a naturalização pelo próprio ministro da Justiça, é possível o ministro da Justiça revisar esse ato ou somente por via de processo judicial é possível essa revisão? Essa é a discussão, essa é a pergunta aqui para nós. E aí a gente tem o seguinte, ó, segundo o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição, e pela natureza do ato político que concede a naturalização, o ministro da Justiça não tem competência para rever a naturalização realizada, somente o Poder Judiciário. Então o ato é um ato político. Feito esse ato pelo ministro, ele não tem competência para rever esse ato, certo? Portanto, só é possível a revisão por via judicial e não administrativa, beleza? E aí tem uma decisão do Supremo que é de 2013, vejam, a questão era de 2013 e a decisão é de 2013. Veja como o Supremo frequentemente cobra discussões, mas muito atuais, muito atuais. E aí diz assim, ó, conforme revela o inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, o ministro de Estado da Justiça não tem competência para rever ato de naturalização. Recurso no mandado de segurança 27840, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Então, vejam vocês que o ministro, segundo decisão do Supremo, está aqui a decisão, que é a base dessa pergunta, saiu o informativo lá em 2013, não tem competência para rever a naturalização. A naturalização pode ser revista por meio de processo judicial, mas não por via administrativa. Não é possível rever a naturalização por via administrativa. Essa naturalização estabelecida, certo? Pelo ministro da Justiça a partir de uma das formas de naturalização, ok? Bom, um detalhe importante é que em 2013, quando foi feita essa questão, nós não tínhamos a lei de imigração, a lei 13.445 de 2017, que estabeleceu, por exemplo, as formas de naturalização, naturalização ordinária. Lá, a partir do artigo 64, dessa lei 13.445, nós vamos ter 4 formas de naturalização. Naturalização ordinária, naturalização extraordinária, naturalização especial e naturalização provisória. São as 4 formas de naturalização previstas pela Lei 13.445 de 2017, a famosa Lei de Imigração. Mas a pergunta é, professor, a partir da Lei de Imigração 2017, houve uma desatualização dessa decisão, dessa questão ou não?
Não, pessoal, permanece este entendimento. Por quê? Vejam só, a própria lei de imigração, a lei 13.445 de 2017, deixou muito claro a situação que a gente está discutindo lá no artigo 75. Lá no artigo 75 fala da perda da nacionalidade. E lá no 75 diz assim, ó, o naturalizado perderá a nacionalidade em razão de condenação transitada em julgado por atividade nociva ao interesse nacional, nos termos do inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, que já fundamentavam a nossa resposta anterior. Parágrafo único. O risco da geração de situação de apatrídia será levado em consideração antes da efetivação da perda de nacionalidade. Por quê? Fazer alguém perder a nacionalidade para ele ficar apátrida não dá, porque o Brasil tenta simplificar, inclusive, a naturalização para os apátridas, então seria contraditório. Então, o fato, hoje, para pensar em retirar a naturalização de alguém, tem que se aferir, tem que se verificar se há risco dela se tornar apátrida. Havendo esse risco, muito provavelmente a perda da nacionalidade brasileira não se dará, não se estabelecerá. Então, esse é um tópico bastante importante nesse sentido. Tá, outro elemento interessante é a gente lembrar o seguinte, há outras hipóteses de perda da nacionalidade, que também se aplicam aos naturalizados, e também, no caso, aos natos, que é lá no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, que é o fato de adquirir outra nacionalidade, certo? Fora as exceções ali do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, que tem a linha A e B, que tem as exceções, mas adquirir outra nacionalidade faz com que, em regra, tanto o brasileiro naturalizado quanto o brasileiro nato percam a nacionalidade de brasileiro, certo? E isso não vai ter aquela proteção da questão da apatrídia, porque é exatamente obter outra nacionalidade, né? Então deixa tranquilo essa questão de que não tornaria a pessoa apátrida. Mas essa é só para a gente esclarecer a situação de que não existe só a hipótese do 12, parágrafo 4º, inciso 1, para os naturalizados perderem a nacionalidade de brasileiro. Existe também a hipótese do 12, parágrafo 4º, inciso 2. Esta hipótese do 12, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, ela se aplica para os naturalizados e para os natos. Já a hipótese do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, que é a perda por sentença judicial por atividade nociva ao interesse nacional, só se aplica aos naturalizados, só vai se aplicar aos naturalizados. Então esse é um ponto bastante importante, bastante necessário dentro do nosso estudo. Beleza? Voltando ao gabarito, para a gente não esquecer, a pergunta é, de acordo com o STF, uma vez concedida a naturalização pelo ministro de Estado da Justiça, a revisão desse ato somente pode ser feita mediante processo judicial e não administrativamente. Tá certo ou tá errada essa assertiva? Certíssima. E qual é o fundamento? Bom, os fundamentos estão aqui. 12, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição. Recurso em mandado de segurança 27.840, onde a ementa deixa muito claro, ó. Ministro da Justiça não tem competência para rever ato de naturalização, ou seja, não tem competência para rever de forma administrativa ato de naturalização. Vai ter que buscar o Poder Judiciário para rever esses atos. Beleza? E aí depois ainda trouxe a complementação da Lei 13.445 de 2017, que veio depois dessa questão, depois desse precedente, mas mesmo assim não desatualizou a questão. E aí eu expliquei para vocês como é que funciona hoje na Lei 13.445 de 2017. Beleza, gente? Tô indo nessa então, não esqueçam de curtir o nosso vídeo. O material, professor, o material está na descrição do vídeo. O material está na descrição do vídeo, não esquece. Beleza? Vai ter a questão, vai ter a fundamentação da resposta certa, adequada da questão. Quem não assinou o canal ainda, convido todos a assinarem o nosso canal, a estarem junto com a gente para cada vez mais a gente aumentar o número de conteúdos aqui no nosso YouTube. E clica no sininho de notificações quando você assinar o canal, porque assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado. E se você está gostando, está curtindo, quer que a gente aumente cada vez mais o conteúdo aqui no nosso canal do YouTube, bom, compartilha para os amigos, compartilha para os grupos, compartilha no Zap, compartilha no Telegram, compartilha nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, muita saúde para todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.